Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor nosso Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê paz, te dê abundância, te dê alegria, te dê livramentos. Esse é o desejo do meu coração para você hoje. E antes de ministrarmos a palavra do Senhor, eu quero orar para que Deus nos dê entendimento, para que Deus nos dê o discernimento, para que a palavra entre em nós, faça morada em nós e dê resultados, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. É assim que ela fala de si mesma. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado por podermos estar aqui hoje falando da Tua palavra, Pai, compartilhando os ensinamentos que são tão preciosos, que são tão fundamentais para vivermos nesse mundo, nessa terra, que o Senhor derrame o Seu Espírito sobre todos nós que estamos compartilhando esse momento e que nós recebamos de Ti o alimento sólido, a palavra, ó Deus, que vai nos sustentar, que vai nos levantar, que nos vai fazer caminhar por não sei quantos dias na força do Teu Espírito. Nós oramos para que o Senhor repreenda o mal e abra as nossas mentes, o nosso entendimento, para que a gente veja a realidade da Tua palavra, absorva no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa mente e sejamos grandemente abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. O texto escolhido para hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o versículo 12 apenas. É um texto muito conhecido nosso, mas eu quero ler com você Efésios no capítulo 6, verso 12. Diz o seguinte: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, não é contra pessoas, é contra potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. Essa é a palavra de Deus para nós ministrarmos. Gente, pensa numa luta desproporcional. Se lutar contra pessoas mais fortes e mais bem preparadas do que nós, fisicamente, e existem muitas, se isso já é sinônimo de derrota ou é sinônimo de apanhar, imaginem lutar contra um inimigo que a gente nem sequer vê. Acontece que existe uma luta a qual a gente não tem como evitar, não tem como fugir e não dá para simplesmente ignorar. Ela chega até nós querendo ou não, e nós não estamos apenas sob fogo cruzado entre anjos e demônios, não, nós não somos nem dano colateral entre dois exércitos guerreando. A luta é contra nós. Nós somos os alvos. Essas forças espirituais querem nos destruir. Querem destruir a nossa fé em Deus, a nossa esperança num futuro abençoado, a nossa alegria de viver. Nós não podemos dar mole nessa luta, não podemos viver como se isso fosse apenas tema de filme de ficção científica. Não é. É uma luta real. O que acontece conosco, aquelas situações ruins, inesperadas e inexplicáveis, tudo isso, na minha opinião, é influenciado diretamente por essa dimensão espiritual que a gente nem vê. É assim que eu creio, é assim que eu vejo, é a minha cosmovisão. Apesar de não ser uma pessoa que espiritualiza tudo, eu não sou assim. Mas como a gente não vive numa zona de guerra, nós achamos que tudo que acontece de ruim conosco é normal, que faz parte da vida. Eu, assim como a maioria de vocês, nunca vivi numa zona de guerra, graças a Deus. Deve ser horrível viver com medo o tempo todo, com racionamento de alimentos, de água, sem um momento de paz sequer. Deve ser horrível.
Mas acontece que esse é o clima em que espiritualmente a gente vive. Só que a gente não se dá conta, porque a gente não vê. E como diz o ditado, que os olhos não veem, o coração não sente. Em função disso, muita gente pensa que essas situações anormais que acontecem no nosso dia a dia estão relacionadas com sorte ou azar. Isso é sorte. Ganhou aquilo, foi sorte. Bateu o carro, é azar. Mas não é. Biblicamente falando, na vida nada acontece por sorte ou azar. Trata-se de uma guerra da qual não temos para onde fugir, porque essa batalha espiritual, ela está por toda parte, em todo lugar da terra. E sendo assim, as opções são se entregar ou lutar. De qualquer forma, se entregando ou lutando, nós continuaremos sendo alvos. E já que somos alvos e a gente não pode facilitar, a gente não pode dar nenhuma vantagem para o nosso adversário, para o inimigo. O apóstolo Paulo nos adverte sobre isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 11. Ao contrário do que muitos crentes pensam, de que a nossa vitória está nas mãos de Deus, sinto dizer que não é bem assim. No final, quando Deus completar a sua obra, nós seremos vitoriosos em tudo e para sempre, sim. Mas a vitória na batalha espiritual do dia a dia está mesmo nas nossas mãos, nas minhas mãos, nas suas mãos. O adversário nada pode fazer contra um crente determinado e cheio de Espírito Santo. E como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, o verso 39, nós, aqueles que têm Jesus na sua vida, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Pelo contrário, nós somos dos que creem e são salvos. Por isso, gente, o jeito é arregaçar as mangas e ir à luta. Por isso, eu gostaria de explorar um pouco mais desse assunto que já é tão batido em nossas igrejas, a tal da batalha espiritual, com você hoje. Quero ponderar a partir dessa afirmação que o apóstolo Paulo faz sobre algumas questões que podem nos ajudar a redefinir os nossos focos para lutarmos melhor e vencermos essas lutas diárias com a ajuda do Espírito Santo. Então, a primeira ponderação que eu gostaria de fazer com você é sobre contra quem devemos lutar. Quem são esses seres a que Paulo se refere aqui em Efésios, no capítulo 6, verso 12? Nossa luta é contra seres que um dia já foram anjos. Vejam que coisa séria. Seres que foram criados para a glória de Deus, mas que acharam que isso não era o suficiente. Não era o bastante para eles. E aí eles se revoltaram contra Deus. Seres criados perfeitos, mas que pensaram que poderiam viver melhor sendo deuses de si mesmos. Seres que se deixaram seduzir pelo oposto daquilo a que estavam destinados. Seres que conscientemente escolheram o mal ao invés do bem, mesmo tendo sido criados perfeitos. E é claro que se pudéssemos perguntar para alguns deles, ou para algum deles, por que é que eles agem assim, eles nos dariam um sem número de justificativas, e pode ser que até algumas delas acharíamos plausíveis. Mas o que eu quero que você entenda hoje é o seguinte: alguém que já foi bom optou deliberadamente pelo mal. Alguém que já foi de Deus optou deliberadamente por não ser mais de Deus. Alguém que já foi cheio da glória de Deus optou deliberadamente por trocar essa glória por trevas. Alguém que já foi anjo optou deliberadamente por se tornar um demônio.
Isso é o que acontece com quem se opõe a Deus. E não é uma questão apenas de castigo, é consequência das escolhas que fez e que no caso deles não tem volta. Essas escolhas que eles fizeram não foram, na minha humilde opinião, feitas num piscar de olhos. Ninguém muda a sua vida, ninguém muda a sua história tão drasticamente num piscar de olhos. Isso demandou um certo tempo, isso demandou muita argumentação, muita discussão entre eles. Foi preciso planejar, foi preciso se organizar, e assim que o fizeram, eles chegaram à infeliz conclusão de que era possível vencer a Deus. Esses dias eu assisti um filme que eu nem me lembro qual era, eu só me lembro da fala, da cena, que eu acredito que se aplica aqui. Uma pessoa salvou um garoto de levar uma surra porque o menino havia roubado alguma coisa. Aí essa pessoa disse o seguinte para o garoto: nunca roube de alguém que corre mais do que você. Gente, esses demônios que um dia foram anjos, acharam que poderiam enfrentar a Deus e saírem vencedores. Nunca enfrente alguém que corre mais do que você, que luta melhor do que você, que sabe mais das coisas do que você, que tem mais poder do que você. Esses anjos foram convencidos por uma mentira de que poderiam vencer a Deus. Eles acreditaram nisso e se transformaram em demônios por causa desse tipo de fé. Uma fé maligna, porque nem toda fé é boa. Esse alerta de Paulo, penso eu, tem como objetivo nos fazer ver, entre outras coisas, como essa transformação é possível e acontece. Podemos sim trocar a luz pelas trevas se dermos ouvidos às mentiras, se dermos ouvidos a desejos pessoais que se sobrepõem à vontade de Deus. Anjos se transformaram em demônios por sua própria escolha. Podemos sim nos transformar naquilo que mais odiamos e abominamos. Como, você me perguntaria? Isso nos leva a um segundo ponto. A gente entra nesse esquema quando nos voltamos contra a criação de Deus, diz Paulo. Quando a nossa luta, que deveria ser contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra esses seres caídos da glória e da graça de Deus, quando a gente deixa de lutar com esses seres e passa a lutar contra a gente, contra pessoas. E diga-se de passagem, gente, é muito mais fácil lutar com aquilo que a gente vê do que com aquilo que a gente não vê. É muito mais fácil bater boca, trocar socos e tapas com gente, do que entrar numa luta através da oração, da leitura da Bíblia, de fazer jejum de nós mesmos, isso é, deixar de correr atrás daquilo que a gente quer e gosta para fazer aquilo que Deus quer e manda. Nós somos seres propensos à rebeldia. Nesse versículo em particular, Paulo não está falando para a gente só de uma batalha que acontece no espectro espiritual. Ele está também nos avisando de que entrar na batalha contra os seres errados vai nos acarretar problemas muito mais sérios. Se temos que lutar, que lutemos contra o inimigo certo. Por trás de toda ação humana maligna, há uma manipulação desses seres espirituais que, associada à natureza caída do homem, se transforma no efeito cascata de destruição.
Mas Paulo estabelece que a nossa luta não é contra a natureza humana, e sim contra esses seres que manipulam, que exploram as nossas fraquezas carnais e emocionais, que insuflam, que estimulam ainda mais aquilo que a gente já tem de pior, tudo com o intuito de nos destruir. Esses seres estimulam os nossos pensamentos e sentimentos contra as pessoas. Eles nos põem uns contra os outros, eles nos põem contra Deus com suas mentiras e sofismas. Sofisma são argumentos que têm a intenção de produzir a ilusão da verdade, mas que não sobrevivem a uma análise mais profunda, porque são inconsistentes e enganosos. Em outras palavras, sofisma tem aparência de verdade, mas não é. Quando a gente acredita nas mentiras desses seres, mesmo naquelas que parecem ser verdadeiras, nós abrimos uma porta para o inimigo entrar em nossas vidas e fazer muitos estragos. Porta aberta atrai curiosos, porta aberta atrai gente, atrai mal intencionados, atrai coisa ruim. Feche essa porta na sua vida, não deixe que o mal entre na sua vida através de pensamentos e sentimentos. E como que ele faz isso? Levando você a acreditar nas mentiras dele sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o que você pode e não pode, sobre o que você deve e não deve, sobre quem você é e não é diante de Deus. Quando ele consegue implantar uma mentira dessas nas nossas mentes, a gente se volta contra tudo aquilo que Deus é a favor. E Deus é a favor de pessoas. Ele deu Jesus para morrer por elas, por todas elas. Por isso, quando alguma pessoa se posicionar contra você, ponha-se em oração antes de revidar. Não deixe o impulso tomar conta de você, sem que antes você fale com Deus, sem que você tenha uma palavra de Deus na sua boca. A nossa luta não é contra quem Deus quer salvar, é contra seres que não podem ser salvos, porque não foram apenas destituídos da glória de Deus, eles foram também destituídos da graça de Deus. E é a graça de Deus que salva. A humanidade foi destituída da glória de Deus também por causa do pecado, mas nunca foi destituída da graça de Deus, que ainda age no mundo, age na vida da humanidade, age na vida daqueles que querem ter uma vida diferente. Nossa luta não é contra pessoas, mas contra potestades, principados, dominadores desse mundo tenebroso que é invisível aos nossos olhos, mas muito presente no mundo físico. Uma terceira ponderação que eu queria fazer com você é como vencer essa batalha. Como vencer essa batalha? Com a verdade, com a fé, com esperança e com amor. Falando assim parece muito fácil, mas não é. Não se trata de qualquer verdade, não se trata de qualquer fé, nem de qualquer esperança e muito menos de qualquer tipo de amor. Tudo aqui é muito sacrificial. A verdade aqui é muito mais do que o oposto à mentira. A verdade que liberta, conforme nos diz João 8,32, não é um conceito, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, sem o qual ninguém vai ao Pai. Conhecer a Jesus e se tornar um com Ele é o que torna uma pessoa um guerreiro à altura desse enfrentamento tão desproporcional. A fé em Jesus Cristo é a arma com que se luta contra o inimigo tão poderoso e o deixa incapacitado. A esperança a que me refiro aqui não é a de esperar por dias melhores, mas a de acreditar que em Cristo Jesus nós já somos mais do que vencedores e que é uma questão de tempo até que Jesus coloque Satanás e seus demônios no lugar que foi criado exclusivamente para eles, o lago de fogo e enxofre. Quanto ao amor, não se trata de sentimento.
Trata-se de entendimento e decisão. Entender que as pessoas vivem numa espécie de cegueira por causa do pecado, da qual não podem se libertar sozinhas, porque elas nem conseguem perceber que estão cegas, é uma coisa. Portanto, a decisão de amá-las cabe àqueles que tiveram seus olhos abertos para as realidades espirituais por Cristo Jesus. Não, a nossa luta não é contra pessoas, embora muitas vezes a gente tenha essa impressão. As pessoas são fantoches, gente cega sendo guiada pelo mal. Muitas dessas pessoas nós achamos que merece mesmo o inferno pelas atitudes que têm, pelas ideologias que pregam, pelo mal que disseminam. Mas eu quero lembrar a vocês que Jesus morreu por elas também. Não, essas pessoas não são o nosso maior problema. O nosso maior problema são esses principados, potestades e dominadores que agem na surdina a maior parte do tempo, fazendo com que as pessoas pensem que tudo é normal, que o mal é normal, que o que acontece de ruim no mundo é só porque o mundo é um lugar de aflições, como disse Jesus. Não, não é só isso. Há poderes espirituais agindo por trás do cenário mundial, por trás das atitudes e intenções das pessoas, poderes esses que nós podemos ou que nós temos que combater com oração, com a palavra de Deus, com a verdade, com fé, com esperança e com amor. Meu querido, minha querida, não empreste os seus ouvidos para as mentiras, para os enganos, para os sofismas do nosso adversário. Você é um vencedor, uma vencedora, você é um guerreiro, uma guerreira de Deus nesse mundo e está revestida do poder de Deus para vencer qualquer luta que vier contra você. Mas lembre-se, sua luta não é contra pessoas. É contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais malignas que agem nas regiões celestiais e cujas ações repercutem diretamente no nosso mundo. Não aceite como normal quando as coisas derem errado para você. Não aceite como normal as pessoas se voltarem contra você. Não aceite como normal o que é anormal. Nada é normal na vida de quem está em guerra. Nada é coincidência na vida de quem anda com Deus, e com Ele você vai vencer cada uma das batalhas que o mal arquitetar contra você. Quando tudo parecer perdido, Deus vai entrar com providência. Quando você se sentir tolhida pelas pessoas, quando você se sentir ameaçado pelas pessoas, vá a Deus em oração. Ele vai colocar o mal para correr. Quando você tiver que proferir alguma palavra contra alguém, que seja uma palavra que Deus disse e não algo que o seu sentimento está botando para fora. Quando você tiver que dizer alguma coisa para alguém, ao invés de projetar o mal, profetize uma bênção na vida da pessoa. Assim, dessa maneira, você vai desestruturar o mal que vem contra você, nas batalhas do seu dia a dia. Eu sei que é difícil. Nem sempre eu venço essas coisas. Às vezes eu tenho a impressão que eu estou lutando contra a gente. E às vezes eu luto contra as pessoas. Mas Deus tem me dado discernimento. Eu tenho visto na minha própria vida e tenho tentado me controlar com essas verdades. Porque no fundo, não é uma guerra contra as pessoas. Nós estamos numa batalha espiritual e a nossa guerra é contra esses seres que querem nos destruir. Porque a missão deles, a única coisa que eles conseguem fazer na vida
é destruir aquilo que Deus criou, aquilo que Deus quer abençoar. Mas eles não podem fazer isso na sua vida. E se você não deixar, se você partir para a palavra de Deus, para a oração, se você optar por abençoar ao invés de maldizer as pessoas, você vai vencer a batalha do seu dia a dia. Eu sei isso, eu tenho aprendido isso com Deus e eu sei que isso vai ser uma realidade na sua vida. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Deus nos permitir.